Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou dar minha opinião sobre o fundo de logística da XP, o XPLG11, que é o Thiago PS, seu canal, fique esperto. Pois bem, começando aqui por uma contextualização do momento em que eu estou gravando. Então, assim como outros fundos, a XPLG11 vem caindo bastante já há algum tempo, caindo de forma contínua. E aqui sempre caindo um pouquinho de cada vez. Isso aqui é uma característica que eu tenho visto, observado bastante em fundos que realizaram troca de cotas por imóveis, tá? Não tem aquela queda abrupta, mas vai caindo de pouquinho em pouquinho. Então aqui é bem a cara de algum institucional tentando vender, mas sem estar machucando tanto no mercado, mas acaba que não tem jeito. É muita pressão de venda, é muito forte. E aqui, uma fonte de pressão de venda pode estar sendo cotistas de XPIN 11 que estão fazendo essa pressão de venda. Então temos aqui no momento que estou gravando esse PLG11 abaixo dos R$ 90, que olha, tá aparentemente bem tocando aqui bem próximo às mínimas em que o fundo foi negociado, tá? Bem próximo à mínima histórica, tá aqui mesmo até abaixo do valor que bateu lá em março de 2020. Então, então, com essa queda e com um rendimento de 82 centavos, a gente está falando de dividend yield de 0,92% ao mês. Então, aqui já estamos quase no número mágico do fundo de tijolo, né? 1% ao mês em fundo de tijolo. Ainda mais aqui para um fundo que é multi-multi, né? Multi-imóveis, multi-inquilinos. Porém, em tempos de gestores com inúmeras formas de se inflar uma renda, não podemos nos animar com os valores apresentados em plataformas, aqui, por exemplo, no Clube FI. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Não podemos bater o olho aqui nesse número de ficar já animadinho pensando que está recebendo um valor muito elevado. Então essa questão da renda inflada precisa tomar muito cuidado, tá? E para piorar aqui neste XPLG11, o gestor ainda por cima utiliza aquela questão de fundos em camadas, né? Cascata de fundos. Um fundo imobiliário dentro de outro fundo imobiliário, mesmo que não pague aqui taxa de administração, mas esses FIIs proprietários, o gestor ele passa a ter completo poder sobre o valor que ele vai distribuir. É uma forma que os gestores estão utilizando para contornar a regra dos 95% de distribuição. E o que acontece aqui dentro desses fundos proprietários, não tem como saber, né? Inclusive aqui tem nesse tal de NE Logistics FI, que, ó, cujas cotas são 100% detidas pelo fundo, pois o resultado base caixa acumulado e não distribuído remanescente no total de 77 centavos. Então aqui ele fica acumulando o resultado com uma venda que ele fez do imóvel lá em Pernambuco, além dos aluguéis que estão sendo pagos, ele pode reter dentro desse fundo também. Então, além do fator de burlar os 95% de distribuição, algo que os gestores utilizam para soltar o rendimento, mais rendimento no mercado de alta para fazer emissão, acabam deixando de lado aqui esse mercado de baixo, né, como a gente está agora, que não vai conseguir captar o investidor pessoa física. Além disso, além de burlar os 95% de distribuição, ainda por cima tornam a análise mais complexa, já que a gente não consegue calcular o quanto que o fundo está gerando apenas com o aluguel, né? E, infelizmente, olha, pra ser bem sério, até para mim que trabalho com isso aqui, estou o dia inteiro aqui por conta do fundo imobiliário, tem alguns fundos que eu não consigo dizer quanto que o fundo gera via aluguel e quanto que ele gera com ganho de capital. O fundo da Guardia, então, Gary que eu diga, tá? A Guardia ali realmente não tem a menor ideia. Aqui no XPLG, pelo menos, você coloca uma DRE com um pouco mais de detalhe, com várias linhas de detalhe, o que é receita de locação, o que é lucro imobiliário, mas essa questão aqui do proprietário burla completamente, né? Ele pode definir quando que sai da camada desse NE Logistics para o XPLG. Isso aqui acaba burlando completamente a DRE. Vou até calcular aqui qual que seria o resultado recorrente aqui de XPLG. Seria basicamente o seguinte: o resultado base foi de
quase 37 milhões de reais. Ainda que eu tenho que extrair o resultado não recorrente, que seria o lucro imobiliário, daria aqui 34 milhões de reais. Agora aqui eu vou dividir pela quantidade de cotas, daria 67, deu 67 centavos nessa conta, um valor baixo, né? No entanto, não tenho segurança para dizer para vocês que, olha, o resultado recorrente de XPLG11 é 67 centavos por conta desses malditos fundos proprietários que eu também não faço a menor ideia do que qual que é o aluguel que está sendo gerado aqui, se está descendo aqui para XPLG, se não está descendo. Então, uma completa incógnita aqui qual o resultado recorrente do fundo. E olha, isso aqui faz muita, mas muita diferença mesmo na análise de um fundo imobiliário, né? Você saber essa dependência do ganho de capital, a dependência do giro para manter o patamar de rendimento. Ok, então isso aqui seria a minha avaliação aqui sobre essa questão da atratividade da precificação de XPLG. O o dividend yield que você vai encontrar aqui nas plataformas, ele é realmente bem elevado, mas você tem que tomar cuidado com a questão da renda estagnada, tá? Então, enfim, o número aqui é atrativo, mas tem muitas dúvidas. Agora aqui vou tratar sobre os fundamentos mais dos imóveis, sobre a qualidade do portfólio. Primeiro ponto que comentar aqui com vocês sobre a questão dos inquilinos. Então, tomar cuidado aqui com o XPLG11, que ele possui dois inquilinos meio problemáticos. A gente tem a Mobile, a Mobile, é, a Mobile que comprou a Tok Stock, caramba, deu branco agora, tá? Eu tô falando que ia falar da Tok Stock. Tomar cuidado que senão eu vou falar besteira, tá? Eu falar que a Mobile comprou a Tokstok, mas não tô. Foi a Mobile mesmo? Eu vou ter que colocar nos comentários aqui, tá? Se foi realmente a Mobile que comprou a Tokstok, uma empresa de varejista de imóveis e que está em recuperação judicial e que representa 4% do PL. Temos aqui também a Via Varejo, né? Casas Bahia, que tá agora aqui recentemente, né, em agosto, fechou, acho que foi 300 lojas. Então, fechando lojas, imagina-se que vai ter impacto também sobre a necessidade de galpões logísticos. Pode acabar tendo algum impacto. Deixa eu ver se a gente tem alguma informação aqui acerca da tipologia dos imóveis, para saber se é contrato atípico ou não. Aqui é o Via Varejo Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul, contrato atípico. Então, aqui pelo menos um ponto positivo, né? Eles têm um problema maior apenas se ele tem recuperação judicial, mas eles não podem, estão travados lá, não podem sair do imóvel. Ok, então aqui sobre os inquilinos tem que ressaltar esse ponto. Aqui tem uma consideração no Mercado Livre, né? É que o Mercado Livre vem mandando muito bem aqui essa questão do varejo. Além disso, os imóveis que o Mercado Livre tem adquirido geralmente são imóveis de altíssimo padrão. Além de que o mercado de e-commerce está bombando, né? Ok, com relação aqui ao gráfico de vacância. Então, a gente teve aumento aqui no mês de fevereiro, saiu de 3,5 para 7,8. Esse salto se deve ao galpão especulativo que veio de RBRL11. Então, galpão especulativo, galpão vago que estava procurando inquilino. E aqui já estão falando de 6 meses ainda não arrumaram, né? Até onde eu saiba, esse RMG, que hoje o RBRL11 paga para XPLG, tem duração de 6 meses, tá? E não sei exatamente a partir de que ponto começou a contar, mas parece que o prazo está se encerrando, né? Então, se RBRL, se XPLG não fazer logo a locação, isso aqui pode levar à queda do resultado. Se vai ter impacto no rendimento ou não, aí não sei dizer. Tem que ver qualquer reserva. Acho que a XPLG
nem forma qual que é a reserva do aqui do fundo. No entanto, é um bom imóvel, tá? Até me segue que eles não têm conseguido locar ainda. Não estou me recordando qual que é o imóvel. Ah, quase certeza que é esse daqui, ó. Aqui na Imigrantes, lá em São Bernardo do Campo. Aqui a vacância 100%. Então, aqui ó, dá para ver até a cidade aqui no fundo, né? Muito bem posicionado. Com relação à qualidade dos imóveis. Olha, aqui é uma bronca que eu dou em vários gestores, não é apenas a XP, mas fazem um fundo de logística e não trazem uma forma de você avaliar adequadamente a localização dos imóveis. Isso aqui é uma falha enorme, tá? Um amadorismo enorme dos nossos gestores. Isso aqui não acontece apenas com os PLG, mas para ficar bem claro para vocês, um exemplo bom para saber essa questão de localização é o fundo de logística do BTG, né? Coloca aqui a cidade de São Paulo, apontando em cada um dos imóveis para ver que está realmente um bom percentual aqui no Leste Maio. Outro bom exemplo de mostrar que os imóveis são bem localizados é o fundo logística da HSI, que mostra lá, deixa bem claro, 100% do meu portfólio é Leste Maio. Agora aqui no XPLG dificulta bastante saber a qualidade dos imóveis, né? Mas já tive esse trabalho de analisar aqui imóvel por imóvel e realmente a maioria está bem localizado, tá? Tem aqui alguns imóveis que estão no Rio de Janeiro que enfrentam um pouco mais de vacância, mas é a minoria. Tem que ver também, os imóveis foram herdados de XPIN 11. Me falaram que vieram apenas os galpões logísticos de XPIN 11. Mas aqui eu tenho minhas dúvidas, tá? Tem que ver se realmente são galpões logísticos, então são galpões híbridos, né? Que é parte industrial, parte o depósito lá, o armazém da indústria. Então dá para confiar no que gestor fala, não. É, gestor, para mim, tem a mesma idoneidade de político, tá? Não dá para eu confiar em nada que eles falam. Ok, falando aqui agora sobre o endividamento em XPLG11. Aqui o fundo tem uma dívida de 763 milhões de reais. É um valor que pode assustar aqui no primeiro momento. No entanto, tem que ver o tamanho do patrimônio, né? XPLG, se estou enganado, são 5 bilhões de patrimônio. 5 bilhões de reais de patrimônio e deixa eu ver quanto que o fundo tem em ativos. Aqui 6 bilhões de reais em ativos. Então, realmente, tem muito mais ativo do que dívida, então, isso que traz uma certa equilidade, não vai se enrolar com dívida. No entanto, o que incomoda aqui é esse monte de dívida indexada ao CDI, né? Isso aqui acaba machucando a DRE, ok? Isso aqui já é um ponto negativo, tá? O fundo se andou endividando bastante em CDI. Isso é importante que ele dá um jeito de pré-pagar essa coisa, tá? Porque é realmente maluquice você se endividar em CDI com Selic a 14%. Com relação ao fator gestão, ao fator XP. Olha, para ser bem sincero, eu não acompanho XPLG de muito perto não, tá? Agora comecei a acompanhar um pouco mais de perto depois que o fundo caiu, porque antes disso eu nem dava muita atenção aqui para o fundo. Mas aqui não tô me recordando da XP ter aprontado por aqui não, tá? Ah, ok, então vamos aqui para a conclusão, respondendo aqui na capa do vídeo, portfólio versus gestão XP. Olha, o portfólio é ok. Gestão XP não, até onde eu saiba, não aprontou muito. Se tiver aprontado, deixem aqui nos comentários. Então, para mim aqui é um fundo intermediário, não é minha principal escolha quando eu penso aqui em fundos logísticos, até pelo fator gestão. A gente sempre tem que ter um receio com a XP, mas o que me incomoda mesmo é colocar meu dinheiro em algo que eu não consigo avaliar adequadamente.
E aqui vejo muita gente coloca dinheiro, tá nem aí, depois vai, é pego de surpresa, aquela coisa, né? Ignorância é uma delícia. Você vai lá, faz as coisas sem saber de nada. Enquanto eu aqui quebrando a cabeça com receio aqui se tem alguma questão, se a renda tá muito inflada ou não. Mas, enfim, isso aqui que eu tinha para contribuir com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.